Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para dar continuidade a nossas videoaulas sobre direito constitucional, especificamente controle de constitucionalidade. E dando sequência ao vídeo anterior, nós vamos falar agora um pouco sobre a primeira modalidade do controle de constitucionalidade, que é chamado de controle preventivo, ou controle político. Nós finalizamos a última aula demonstrando que o controle de constitucionalidade é um sistema de defesa da Constituição, sistema esse que é deflagrado no momento em que a própria Constituição detecta que há uma violação à sua supremacia. E como é que isso pode acontecer? Nós conhecemos essa violação à supremacia constitucional, comumente como inconstitucionalidade. Então, inconstitucionalidade significa uma violação à superioridade hierárquica da Constituição, ou porque se cometeu algo contrário a uma formalidade prevista previamente pela Constituição, e aí a inconstitucionalidade será formal, ou porque uma determinada espécie normativa, ou um projeto de lei, ou uma proposta de emenda constitucional, abordou um tema vedado pela Constituição, e aí a inconstitucionalidade será material. Vimos que, diante, pois, da inconstitucionalidade, diante da suspeita de que haja uma violação à supremacia constitucional, a própria Constituição prevê um mecanismo de defesa, o sistema jurídico prevê uma forma de autoproteção da Constituição, chamado de controle de constitucionalidade. Portanto, controlar a constitucionalidade de uma norma significa comparar essa norma com a Constituição e analisá-la formal e materialmente para se saber se essa norma foi criada de acordo com aquilo que o texto constitucional estabelece, prescreve. Pois bem, quando essa comparação, essa análise ocorre diante da suspeita de inconstitucionalidade, no caso de uma espécie normativa que ainda não entrou no sistema jurídico, nós operamos o chamado controle preventivo de constitucionalidade. Quando, por outro lado, essa análise tem a sua necessidade, digamos, refletida, quando a norma já está no ordenamento jurídico, nessa hipótese se operará o controle repressivo de constitucionalidade. É só você lembrar que você só pode se prevenir de algo que ainda não ocorreu. Portanto, se o controle é preventivo, significa que, através dele, o sistema jurídico busca se prevenir do ingresso de uma norma inconstitucional. Por outro lado, você também só pode reprimir aquilo que já existe. Portanto, se o controle de constitucionalidade é repressivo, através dele, o ordenamento jurídico busca reprimir uma norma que já está nos seus domínios. Por quê? Porque a Constituição não pode admitir que exista abaixo dela uma norma que tenha sido criada em descompasso com o que ela prevê. Pois bem, vamos, por hora, nos deter à primeira modalidade do controle de constitucionalidade, que é o chamado controle preventivo ou controle político de constitucionalidade. Primeira coisa que nós precisamos saber sobre o controle preventivo. Obviamente, qual é o seu objetivo? O que é que ele faz? E não precisa decorar, isso é extremamente lógico. Eu chamo sempre a atenção desse ponto em sala de aula. A própria expressão controle preventivo é autoexplicativa, como eu acabei de mencionar. Se o controle é preventivo, isso quer dizer que ele é um instrumento através do qual a Constituição busca se prevenir da entrada no sistema de uma norma que viole as suas determinações. Ora, eu só posso me prevenir de algo que ainda não aconteceu. Portanto, se o controle é preventivo, isso quer dizer que o intérprete busca atacar a inconstitucionalidade de uma espécie normativa que ainda não entrou no sistema. Se essa norma ainda não entrou no sistema, isso quer dizer que ela ainda está sendo elaborada, ou seja, que ela ainda está
durante o processo legislativo. Então, o próprio conceito de controle preventivo, ele já nos dá também o momento em que esse controle é operado. Na medida em que você diz que o controle preventivo de constitucionalidade é o tipo de controle em que o sistema jurídico, a Constituição, buscam se prevenir da entrada de uma norma inconstitucional, esse objetivo só pode ser alcançado se o ataque ocorrer durante o processo legislativo, durante o processo de criação da norma. Portanto, controle preventivo tem como objetivo impedir o ingresso, a entrada de normas inconstitucionais no sistema jurídico. E qual é o momento em que ele é operado? Durante o processo legislativo. Mas você também não pode só decorar isso, né? Não é um mantra. O controle preventivo ocorre antes da norma entrar no sistema, né? E, portanto, durante o processo legislativo. Você precisa entender por quê. Você tem que saber justificar por que o controle preventivo ocorre durante o processo legislativo. Veja, o que é processo legislativo? Essa palavra processo significa o quê? Processo significa uma sucessão de fases, uma sucessão de etapas, uma sucessão de procedimentos, né? Então, quando, por exemplo, um aluno numa determinada disciplina na faculdade, para que ele obtenha o resultado aprovado ou reprovado em cada disciplina, ele precisa se submeter a um processo de avaliação, uma sucessão de etapas. Então, alguns professores vão pontuar o aluno que não tem falta nenhuma, outros professores vão fazer prova oral, outros vão passar um fichamento, outros vão cobrar um relatório de uma palestra que o aluno eventualmente frequentou, enfim. Então, ao final do processo, você tem o resultado, a avaliação, aprovado ou reprovado. A mesma coisa ocorre em um processo judicial, né? Um processo judicial significa uma sucessão de fases, uma sucessão de etapas. O autor dá entrada na ação, o réu contesta, depois o autor faz a réplica, abre-se a fase de instrução, ouve-se testemunhas, perícia, enfim, manifestações, eventualmente, do Ministério Público, se for o caso, não, enfim, e, por fim, a decisão que vai exaurir o processo na primeira instância, a sentença, e, posteriormente, os diversos mecanismos recursais, a depender do processo dentro do qual você esteja. E com o processo legislativo, não é diferente. A ideia é a mesma, na essência. O processo legislativo significa um conjunto de procedimentos, uma sucessão de fases que precisam ser seguidas para que, ao final, você tenha um resultado. Que resultado é esse? A criação de uma norma. Então, para que o legislador atinja o resultado norma, é preciso que ele, primeiro, se submeta a uma sucessão de procedimentos, de fases, de etapas previstas pela Constituição para que ele chegue àquele resultado norma. Se o resultado a que eu quero chegar é uma lei, o conjunto de procedimentos é um. Se o resultado que eu quero chegar é uma emenda constitucional, o procedimento é outro. Então, essa diferença de procedimentos é justamente aquilo que nos permite conceituar a nossa Constituição como uma Constituição rígida, né? Nós vimos isso na videoaula anterior, né? A rigidez constitucional decorre justamente não apenas da diferença entre os processos legislativos de uma lei e de uma emenda, mas principalmente da complexidade maior para se emendar a Constituição do que para se criar uma norma infraconstitucional, uma lei, enfim. Portanto, a ideia de controle preventivo está associada necessariamente à existência do processo legislativo. Por quê? Porque como o objeto do processo legislativo é a criação de uma norma, se o processo legislativo chegar ao final, a norma está pronta. E aí como é que você vai impedir a entrada no sistema de uma norma que já ingressou, né? Então, se o controle preventivo não for eficaz, não conseguir impedir a norma de entrar no sistema, isso não quer dizer que o mundo se acabou, que você não pode fazer mais nada. Claro que pode, mas aí o intérprete terá que operar o controle repressivo, porque aí a inconstitucionalidade que será atacada estará presente em uma norma que já fará parte do sistema jurídico. Portanto,
a ideia de controle preventivo precisa estar necessariamente associada à duração do processo legislativo, né? Porque o grande objetivo é impedir a entrada de uma norma no sistema. E você só consegue impedir a entrada da norma no sistema atacando essa norma durante o seu processo de elaboração. Agora, como eu mencionei, processo legislativo significa um conjunto de fases, de etapas. Isso não quer dizer que todas as etapas do processo legislativo comportam o controle preventivo. Dizendo de outra forma, associar o controle preventivo ao processo legislativo não quer dizer que tudo que você fizer no processo legislativo será controle preventivo. O controle preventivo, ele terá basicamente, não necessariamente, mas basicamente, duas oportunidades em tese. E ressalto esse em tese, porque isso é objeto de uma exceção que nós vamos ver em um outro momento. Então, aparentemente, o controle preventivo pode ter duas oportunidades ou pode ter uma oportunidade só. O que é que você vai fazer para saber se o controle preventivo que você vai operar poderá ser feito em dois momentos ou em apenas um? Basta lembrar do que eu acabei de dizer. O controle preventivo está associado ao processo legislativo. Portanto, para saber qual é o tipo de controle preventivo que eu vou operar, em quantas oportunidades, quantas chances eu tenho, a primeira coisa que você precisa definir é diante de que processo legislativo eu estou. Imagine, por exemplo, que você está diante do processo legislativo de um PL, um projeto de lei. Bom, a primeira fase do processo legislativo, e é denominada de forma bastante pertinente, de iniciativa, né? Só que a iniciativa não tem um sentido puramente gramatical, né? Sintático. A iniciativa é uma fase do processo legislativo, é a primeira fase. O que é iniciativa? Alguém que tem legitimidade deflagra o início do processo legislativo. Então, por exemplo, no caso de um projeto de lei, um parlamentar tem legitimidade para deflagrar o início do processo legislativo. No caso de uma PEC, né, de outro modo, nós vimos que o artigo 60, inciso 1, diz que a Constituição poderá ser emendada mediante proposta de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Então, a iniciativa, obviamente, vai depender do tipo de norma que você pretende deflagrar o processo legislativo. Nós sabemos que, independente do tipo de norma que esteja sendo criado, não se inicia o processo legislativo em um dia e no dia seguinte essa espécie normativa está sendo submetida à votação, à discussão em plenário, à análise, né? A ideia de processo legislativo, quando prevê uma série de procedimentos, de fases, de etapas, é justamente a ideia de que o processo precisa ser algo que amadureça, né? O tema precisa ser discutido, precisa passar pelas etapas previstas pela Constituição e, após a iniciativa, a fase seguinte do processo legislativo é a análise nas comissões temáticas. O que são as comissões temáticas? O próprio nome já diz. Comissões temáticas são órgãos internos formados em cada casa legislativa que vão tratar de diversos temas. Comissão de Agricultura, Comissão de Relações Internacionais, Comissão de Saúde, enfim. O próprio Conselho de Ética, né, não é uma comissão no sentido do processo legislativo, mas é um órgão interno do Poder Legislativo, né? Enfim, a depender do tamanho da casa legislativa, a depender da dimensão daquela casa, né, se terá mais ou menos comissões. Por exemplo, uma Câmara de Vereadores de uma cidade do sertão, né, uma cidade pequena, de uma cidade com 9 vereadores, né, sem dúvida, terá menos comissões temáticas do que a Câmara dos Deputados em Brasília, né? Então, o objetivo dessas comissões temáticas é, digamos, agilizar
o trâmite do processo legislativo. Imagine, por exemplo, se cada PEC ou cada PL precisasse ser submetida a cada parlamentar individualmente, né, o processo legislativo não acabava mais. Então, a depender do tema daquela espécie normativa, a depender do assunto que está sendo tratado, né, ele vai passar por 1, 2, 3, 4, 10 comissões, enfim. De todas essas comissões, e aí eu faço o corte para o que nos interessa aqui, a mais importante de todas é uma comissão chamada Comissão de Constituição e Justiça, né? A famosa CCJ. Essa comissão pode ter uma variação na terminologia, dependendo da casa legislativa onde você esteja, né? Existem casas que denominam Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Em outras casas legislativas, ela é denominada Comissão de Constituição, Justiça e Redação, mas pouco importa as variações terminológicas. Toda casa legislativa, qualquer Câmara de Vereadores, por menor que seja a cidade, todas as assembleias legislativas, né, a Câmara de Vereadores, a Câmara Distrital, perdão, do Distrito Federal, a Câmara Federal em Brasília, o Senado Federal, todas as casas do Poder Legislativo possuem uma Comissão de Constituição e Justiça. Qual é o objetivo dessa comissão? Veja que o primeiro passo do processo legislativo após a iniciativa é encaminhar o projeto de lei ou a proposta de emenda para análise da Comissão de Constituição e Justiça. Né? Por quê? O que é que a Comissão de Constituição e Justiça vai fazer? Analisar aquela espécie normativa para verificar se aquela espécie normativa está adequada à supremacia constitucional. E como é que essa análise é feita? Ora, se a supremacia constitucional se manifesta formal e materialmente, nós vamos fazer uma análise na Comissão de Constituição e Justiça do ponto de vista formal e do ponto de vista material. Dessa análise, a comissão vai elaborar um parecer. Neste parecer, obviamente, de duas uma. Ou a comissão vai dizer, não há problema nenhum com essa norma, o projeto de lei ou a proposta de emenda é formal e materialmente constitucional, né? Ou o parecer vai dizer que existe uma inconstitucionalidade e, obviamente, apontar a inconstitucionalidade. Quais são as consequências desses dois posicionamentos? Se o parecer da Comissão de Constituição e Justiça for pela regularidade da espécie normativa, não houver inconstitucionalidade nenhuma, o parecer vai ser favorável e a consequência disso é o trâmite normal do processo legislativo. Com o parecer da Comissão de Constituição e Justiça sendo favorável, o processo legislativo continua, segue adiante. Se, por outro lado, a Comissão de Constituição e Justiça, no seu parecer, identificar alguma inconstitucionalidade e, obviamente, apontar que inconstitucionalidade é essa, o resultado do parecer será determinar o arquivamento do projeto de lei ou da proposta de emenda constitucional. Essa decisão de arquivamento ela não é terminativa, né? Cabe recurso, em determinados casos, a depender do regimento interno de cada casa legislativa, da Comissão de Constituição e Justiça para o plenário da casa. Então, parecer da Comissão de Constituição e Justiça favorável, o que é que acontece? A continuidade do processo legislativo. Contrário, desfavorável, parecer apontando inconstitucionalidade, a própria comissão do parecer determina o arquivamento daquele processo, né, legislativo do projeto de lei ou da proposta de emenda constitucional. Ora, se a Comissão de Constituição e Justiça identificar a inconstitucionalidade e determinar o arquivamento, né, o que é que a Comissão de Constituição e Justiça de fato fez? Impediu a entrada de uma norma inconstitucional no sistema. O que é isso? Controle preventivo. Portanto, a primeira grande oportunidade do controle preventivo é o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, que aponta a inconstitucionalidade. Né? Bom,
Mas vamos imaginar que essa norma que está sendo submetida ao processo legislativo, essa espécie normativa, recebeu um parecer favorável. Entretanto, existe sim uma inconstitucionalidade. O controle preventivo, ele é chamado de controle político, exatamente porque a maior parte das decisões que são tomadas naquele momento são decisões políticas, não necessariamente decisões jurídicas, né? Não necessariamente operados por um órgão jurisdicional. Muito bem. Então, diante disso, nós precisamos lembrar que o parecer da Comissão de Constituição e Justiça nem sempre reflete a realidade. Não é? Tanto a norma pode possuir uma inconstitucionalidade e mesmo assim receber um parecer favorável e ter o seu prosseguimento no processo legislativo, como a norma pode não possuir nenhuma inconstitucionalidade e mesmo assim ser determinado o seu arquivamento. Né? Imagine, por exemplo, que um determinado projeto de lei, uma determinada proposta de emenda constitucional é do interesse do chefe do Poder Executivo. E o Executivo tem maioria na Comissão de Constituição e Justiça. Obviamente, existe uma chance muito grande de que o parecer seja favorável. Né? Obviamente, não estamos aqui reduzindo a atuação da Comissão de Constituição e Justiça, do Poder Legislativo de um modo geral, a um checklist, né? A um cara crachá. Não é isso. De fato, em muitas situações, imperam as questões políticas. Mas é preciso também reconhecer que identificar a inconstitucionalidade de uma norma nem sempre é uma tarefa fácil. Né? Quando a inconstitucionalidade é formal, aí sim, não tem dificuldade. Ou se cumpriu o procedimento formal previsto pela Constituição, ou não se cumpriu. Né? Mas, em se tratando de uma inconstitucionalidade material, vai existir uma complexidade muito grande. Então, isso não quer dizer que o fato de a Comissão de Constituição e Justiça ter exarado um parecer favorável, quando a norma, na verdade, é inconstitucional, isso não quer dizer que a comissão errou ou agiu de má fé. Isso quer dizer simplesmente que a comissão fez uma determinada interpretação. Então, às vezes isso é feito por questões de conveniência política, às vezes, a depender da natureza da matéria discutida, isso reflete a complexidade da própria matéria. Ora, se entre o Poder Judiciário, né, que é o poder que, apesar de não ser o único intérprete da Constituição, mas é o intérprete mais qualificado e, portanto, a sua opinião prevalece em relação à interpretação dos demais poderes. Se no próprio Poder Judiciário, muitas vezes, a constitucionalidade de uma norma é algo controvertido, imagine no Poder Legislativo, em que, em tese, os seus integrantes não têm que ter necessariamente qualificação jurídica. Né? O parlamentar pode ser um excelente parlamentar e ser um médico, um engenheiro, um contador, um administrador, ou não ter formação nenhuma e ainda assim ser um excelente parlamentar. Né? Então, o fato de ter ou não formação jurídica não quer dizer necessariamente que o parlamentar irá desempenhar o seu papel de forma adequada. Portanto, existe essa realidade. O parecer da Comissão de Constituição e Justiça nem sempre pode refletir a realidade. Exatamente por isso é que existe o controle repressivo. Né? Por quê? O legislador constituinte, ele sabe que nem sempre essa interpretação feita pelo Poder Legislativo vai refletir a realidade. Então, imagine que você está diante dessa situação. Um determinado processo legislativo, a espécie normativa recebeu um parecer favorável, a Comissão de Constituição e Justiça disse, olha, não tem problema nenhum, a norma é formal e materialmente constitucional. Emite o parecer favorável, com esse parecer, o processo legislativo continua. Né? Só uma observação, é importante destacar que o parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça não significa necessariamente que aquela espécie normativa que recebeu o parecer favorável, lá na frente, lá adiante no processo legislativo,
vai ser obrigatoriamente aprovada. O parecer da Comissão de Constituição e Justiça não é um juízo valorativo sobre a importância daquele tema. Né? O parecer da Comissão de Constituição e Justiça diz respeito à constitucionalidade daquilo que se pretende discutir. Porque lembre que a análise feita pela CCJ é anterior à própria deliberação e discussão em plenário e, consequentemente, votação. Portanto, quando a Comissão de Constituição e Justiça emite um parecer favorável, o que esse parecer está dizendo é: esse processo legislativo pode seguir adiante. Essa norma está apta a ser discutida. Se dessa discussão vai resultar a sua aprovação, isso é outra história. Então, não quer dizer que porque a Comissão de Constituição e Justiça emitiu um parecer favorável, que obrigatoriamente o plenário da Casa tem que aprovar. Né? Então, é bom deixar isso claro. Né? A mensagem que é passada com o parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça é: essa norma é formal e materialmente constitucional. Ou seja, existe uma regularidade no processo legislativo e essa norma está apta a ser discutida. Muito bem, mas objetivamente falando, se acontecer isso que eu acabei de mencionar, a Comissão de Constituição e Justiça emite um parecer favorável, só que, na verdade, a norma é inconstitucional. Ela possui uma inconstitucionalidade e essa inconstitucionalidade venceu a primeira grande chance do controle preventivo, que é o parecer da CCJ. Eu sei que eu posso contar ainda com o controle repressivo, mas ainda no controle preventivo vai existir alguma chance? Vai existir alguma oportunidade para que se ataque a inconstitucionalidade dessa norma? Depende. Depende de quê? Depende do tipo de processo legislativo diante do qual você está. Por que isso? Vamos lá. Se o processo legislativo em que ocorreu isso que eu acabei de mencionar for o processo para a criação de uma lei, no processo legislativo de uma lei, após a aprovação pelo Poder Legislativo, é preciso encaminhar essa espécie normativa para análise do chefe do Poder Executivo. Então, nós temos muitas vezes o vício de achar que processo legislativo se confunde com poder legislativo. Não é isso. Lembre o que nós dissemos aqui no início da nossa conversa. Processo legislativo significa uma sucessão de fases, de procedimentos, de etapas. É bem verdade que a maioria esmagadora dessas fases, dessas etapas, desses procedimentos, cabem ao Poder Legislativo. Só que o fato do Legislativo finalizar a sua atuação, nesse exemplo que eu mencionei, no processo legislativo de uma lei, não quer dizer que o processo encerrou. Por quê? Porque o processo legislativo de uma lei exige para a sua completude a análise do chefe do Poder Executivo em relação àquilo que foi aprovado pelo Legislativo. Então, imagine, por exemplo, que o Congresso Nacional aprovou um projeto de lei. Esse projeto já se transforma em lei? Não. Esse projeto ainda é um projeto de lei. Por quê? Porque acabaram as fases do processo legislativo que cabiam ao Poder Legislativo. Agora, esse projeto vai ser encaminhado ao Presidente da República. Estou usando o exemplo de uma lei federal, mas o mesmo raciocínio se aplica às normas estaduais e às normas municipais. Então, finalizada a atuação do Poder Legislativo, o processo legislativo de uma lei exige que se encaminhe esse projeto para análise do chefe do Poder Executivo. Dessa análise, surgem dois caminhos. Ou o chefe do Executivo sanciona, ou o chefe do Executivo veta aquilo que foi aprovado pelo Poder Legislativo. Caso o chefe do Executivo sancione, a norma entra no ordenamento jurídico. Né? Tecnicamente não seria assim, porque teria que haver publicação, ainda há discussão da vacatio legis, enfim, mas do ponto de vista acadêmico, lógico, para a gente poder entender como é que isso funciona, imagine que a sanção do chefe do Executivo completa o processo legislativo, pelo menos no sentido de impossibilitar
mais alguma atuação do controle preventivo. Então, nesse sentido, o processo legislativo acabou. Né? Acabou pela sua completude. Um outro caminho é o veto. E a Constituição Federal permite que o chefe do Poder Executivo vete algo aprovado pelo Legislativo, mas exige que o chefe do Poder Executivo motive o veto. E o texto constitucional concede duas motivações para o veto: contrariedade a interesse público ou inconstitucionalidade da matéria. Se esse projeto de lei possui uma inconstitucionalidade, essa inconstitucionalidade não foi detectada pela CCJ, o processo legislativo seguiu adiante, o controle preventivo ainda tem alguma chance? Tem, porque se trata de projeto de lei. Que chance é essa? O veto do chefe do Poder Executivo. Por quê? Porque se ocorrer a sanção, a inconstitucionalidade, nesse exemplo que eu dei, venceu duas oportunidades no controle preventivo. O parecer da CCJ e o veto, porque ao invés de ser vetada, a norma foi sancionada. E aí eu só posso recorrer ao controle repressivo. Mas, na hipótese do veto, ainda existe a possibilidade do controle preventivo atuar. O que é preciso é só a gente atentar para uma particularidade. Lembra que eu mencionei agora há pouco que a Constituição confere ao chefe do Executivo duas motivações para o veto: contrariedade a interesse público ou inconstitucionalidade. O veto, portanto, puro e simples, representa controle preventivo? Não. Por que não? Porque você precisa verificar qual a motivação do veto. Se a motivação foi contrariedade a interesse público, isso não quer dizer necessariamente que a norma é inconstitucional. Imagine, por exemplo, que o Congresso Nacional aprovou um projeto de lei aumentando aí o salário mínimo para R$5.000. Vamos imaginar que não houve nenhuma irregularidade formal nem material. A norma não é inconstitucional. Mas chegando para o chefe do Executivo, o Executivo pondera que se aumentar o salário mínimo para R$5.000, além dos reflexos do salário em si, além do salário em si aumentar, os reflexos como FGTS, salário família, adicional noturno, hora extra, o Executivo diz: bom, eu vou quebrar a economia. Então, neste caso, eu vou vetar, não por inconstitucionalidade, mas por contrariedade a interesse público. Nesse caso, houve controle preventivo? Não. Por que não? Porque, apesar de se ter impedido a entrada de uma norma no sistema, o motivo desse óbice não foi a inconstitucionalidade. Então, cuidado com isso para você não imaginar que o veto puro e simples representa controle preventivo. Isso, inclusive, é uma pegadinha que gosta muito de cair em concurso, em prova da OAB, em prova de estágio, enfim. O veto só representa controle preventivo se a motivação dele tiver sido inconstitucionalidade. Muito bem. Então, o controle preventivo, portanto, tem duas oportunidades neste exemplo que eu mencionei: o parecer da CCJ ou o veto do chefe do Executivo, desde que motivado por inconstitucionalidade. Mas será que o controle preventivo sempre tem duas oportunidades? E aí mais uma questão que vocês podem encontrar por aí em alguma prova, enfim. E então, o controle preventivo, diante do que eu acabei de mencionar, ele sempre terá duas oportunidades? Aí a gente volta para aquela questão inicial. O controle preventivo está associado ao processo legislativo. Então, para que eu saiba quem pode operar controle preventivo, primeiro eu tenho que saber quem pode participar do processo legislativo. Por que no exemplo que eu acabei de mencionar, da lei, eu mencionei a vocês que o controle preventivo tem duas oportunidades: o parecer da CCJ e o veto motivado por inconstitucionalidade? Porque o processo legislativo de uma lei prevê a participação do legislativo e do executivo. Imagine, por exemplo, que ao invés de se tratar de um projeto de lei, o processo legislativo é o de uma emenda
constitucional. O objetivo é criar uma emenda. E aí essa PEC, essa proposta de emenda constitucional, é submetida à apreciação da Comissão de Constituição e Justiça, e ainda que ela possua uma inconstitucionalidade clara, objetiva, indiscutível, a comissão, por alguma razão, emite um parecer favorável. Neste caso, o controle preventivo ainda tem alguma oportunidade? Em regra, não. Por que em regra, não? Porque no processo legislativo de emendas constitucionais, não existe a participação do chefe do executivo na análise daquilo que já foi aprovado pelo legislativo. O chefe do executivo até pode participar do processo legislativo de uma PEC, na iniciativa, né? Já que o presidente da República é uma das pessoas que pode exercer a iniciativa, pode propor uma PEC. Só que aqui nós temos uma diferença crucial entre o processo legislativo de uma lei e o processo legislativo de uma emenda constitucional. Ao contrário do que acontece com a lei, que é aprovada pelo Poder Legislativo, depois encaminhada para o Executivo para análise, e essa análise pode resultar na sanção ou no veto, no caso de uma emenda constitucional, segundo o que diz o artigo 60, parágrafo 3º, né? A emenda à Constituição será promulgada em conjunto pelas mesas da Câmara e do Senado, com o respectivo número de ordem. Ou seja, o que é que o parágrafo 3º do artigo 60 está dizendo? Que a PEC, após ser aprovada pelo Poder Legislativo, é promulgada pelo próprio Poder Legislativo. Ao contrário do que ocorre com um PL, a PEC, depois de aprovada, não é encaminhada para análise do chefe do Poder Executivo. E aí, obviamente, aquilo que o chefe do Executivo não precisa sancionar, ele também não pode vetar, né? Portanto, o presidente da República não tem poder de veto sobre emendas constitucionais. Sendo assim, no caso de uma emenda, o controle preventivo só terá uma oportunidade, que é o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Portanto, se alguém lhe perguntar quantas oportunidades, quantas chances o controle preventivo tem para cumprir o seu papel, o que é que você vai responder? Depende. Depende de quê? Depende do tipo de processo legislativo diante do qual eu estou. Se eu estiver no processo legislativo de uma lei, eu vou ter duas oportunidades: o parecer da CCJ e o veto executivo, desde que motivado por inconstitucionalidade. Se eu estiver no processo legislativo de uma emenda, em tese, aparentemente, só existe uma chance, que é o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Por quê? Porque não existe a possibilidade de veto, já que o chefe do Executivo não integra o processo legislativo de uma emenda constitucional nessa fase final. Mas por que é que eu chamei a atenção e mencionei, destaquei, repeti aqui o em tese? Porque nós estamos falando aqui em regra. Existe uma exceção, né, em que, mesmo no processo legislativo de uma emenda constitucional, após o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, seria possível ainda a operação do controle preventivo. Mas isso é uma discussão que nós teremos em um outro momento, em um vídeo a seguir. Portanto, o que é que fica daqui deste momento mais recente, através dessa videoaula que nós acabamos de discutir? Controle preventivo de constitucionalidade está associado ao processo legislativo. Para que eu saiba quem pode operar o controle preventivo, primeiro eu tenho que saber quem pode participar do processo legislativo. Então, agradeço mais uma vez a atenção de vocês, espero ter sido de alguma utilidade e nos veremos mais adiante nessas videoaulas que espero que se tornem constantes.